Senhoras e senhores, muito boa noite. E a partir deste momento nós vamos dar início à solenidade de abertura da 79ª edição da Caravana da Anistia, integrando a programação do segundo Fórum do Pensamento Crítico. Esta Caravana da Anistia é a iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que se propõe a resgatar, preservar e divulgar os temas da anistia política, da democracia e da justiça de transição, bem como valorizar o perfil dos diferentes atores sociais que foram politicamente perseguidos entre os anos de 46 e 88. Objetivando assim contribuir para a consolidação e permanência do Estado democrático do direito no nosso país. É assim uma especial satisfação para a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça que esta 79ª Caravana da Anistia ocorra junto a este terceiro Fórum do Pensamento Crítico, cujo mote é Autoritarismo e Democracia no Brasil e na Bahia, 1964-2014. Neste ano, o nefasto golpe militar completa 50 anos. Ao olhar para trás e resgatar a história de meio século do Brasil, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, cada vez mais conhece os atos de exceção de uma ditadura militar que violou os direitos de amplos espectros sociais. Uma ditadura que somente sobreviveu por longos 21 anos em virtude do apoio e cumplicidade de abrangentes segmentos civis. O objetivo deste fórum, ao que a Caravana da Anistia soma esforços, é discutir, no contexto dos 50 anos do golpe, os desafios do nosso processo transicional. Pendente ainda do pleno exercício do direito à memória e à verdade, da reflexão, da justa homenagem e reparação às vítimas, da busca por justiça e da reforma das instituições para estabelecer assim a nova agenda da justiça de transição no nosso país. Desde 2008, senhoras e senhores, as caravanas da Anistia já percorreram todas as regiões do Brasil. Nos últimos 5 anos foram visitados 20 diferentes estados da Federação e apreciados, em loco, mais de 1.700 pedidos de anistia. Caravanas foram realizadas em escolas, universidades, assentamentos rurais, sedes de associações de trabalhadores, palácios de governo, praças públicas, igrejas e em câmaras de vereança e assembleias legislativas. Também, em algumas de suas edições, foram transmitidas pela TV e internet, ampliando assim o alcance do público. É com muita honra que a Caravana da Anistia presta homenagem às perseguidas e perseguidos políticos, permitindo a toda a sociedade conhecer a história de seu país a partir do testemunho das vítimas de graves violações contra os direitos humanos e fundamentais em âmbito comparado. Este é o objetivo maior da caravana: tornar-se, a um só tempo, um local de fala das vítimas, devolvendo-lhes a voz que a repressão impediu calar. E ainda, tornar-se os testemunhos públicos, parte do pressuposto de que somente conhecendo a história seremos capazes de dela extrair lições que nos permitam não repetir no futuro as violações do passado. Esse também é o objetivo do terceiro Fórum do Pensamento Crítico da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Neste momento, nós gostaríamos de convidar à mesa os conselheiros da Comissão da Anistia, senhora Ana Guedes, senhora Ana de Oliveira e Manuel Moraes. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Almir Lucena, representando o governador Jacques Wagner. O senhor secretário de Cultura do nosso Estado, que cedeu este espaço para que fosse realizada essa caravana, como também o terceiro fórum, Albino Rubinho. E convidamos o presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, Joviniano Neto. Nosso querido Joviniano está lá fora ainda, da exposição, daqui a pouquinho fala parte aqui da mesa. Saudar as presenças de Paulo Pontes, ex-preso político, chefe de gabinete da Secretaria da Educação
e Cultura, Rui Patterson, advogado dos presos políticos, Ailton Ferreira, superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e também Adriano Figueiredo, da Secretaria de Justiça. E neste momento muito especial, nós vamos, com muita alegria, com muita vibração, entoar o hino nacional brasileiro em posição de respeito. Gostaria de convidar mais uma vez o presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, Giovanni Neto, para que faça parte desta mesa. Saudar a presença da senhora Fátima Frois, diretora-geral da Fundação Pedro Caminho. Senhoras e senhores, nós convidamos todos agora para assistir ao curta-metragem 30 anos de anistia política, produzida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
1 de abril de 1964. O presidente da República, legitimamente eleito, foi forçado a exiliar-se. Os generais e seus aliados civis usurparam o poder, violaram a Constituição e atribuíram-se a legitimidade da boca dos caminhos. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Lançar o primeiro ato institucional para investigar e punir os inimigos do novo regime, criaram as comissões gerais de inquérito e instauraram os inquéritos policiais militares. Fecharam o Congresso, passaram os mandatos dos parlamentares opositores, extinguiram os partidos políticos. Em 7 meses, produziram mais de 500 intervenções em sindicatos de trabalhadores. Seus dirigentes foram destituídos, presos, torturados ou forçados ao exílio. As lutas camponesas foram desmanteladas. Seus líderes, perseguidos, presos ou mortos. Em 1968, a juventude brasileira ocupou as ruas do país para escrever nos muros a palavra liberdade e clamar com seus artistas, com os cidadãos comuns, abaixo de tudo. A repressão assassinou o estudante Edson Nunes. Milhares de pessoas acompanharam o enterro do Nessa de 7 de outubro, foi violentamente reprimida. Sem dor, inundou o centro do Rio e deu voz à indignação dos brasileiros contra a violência do regime. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que ele sempre encontrará para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Em outubro, 800 jovens foram presos em Rio, no Congresso da ONU. De dezembro, o terror absoluto, o general Costa e Silva baixou o ato institucional número 5. Brasileiros pelas armas levantadas contra a ditadura estavam impedidos de retornar ao Brasil.
longas vezes, usada como ditadura para ocultar o pranto das famílias que perderam seus filhos nas mãos dos torturadores. Cada um deles tem um rosto, nutriram sonhos, acreditam neles. Os seus olhos, leram os olhos, desejam ser livres. Onde se esconde o rosto dos torturadores, se dissolvem no sangue. Respiram e esqueceram. É o tempo do mundo, o tempo da brutalidade, dos assassinatos, dos atropelamentos, das tentativas de fuga, dos suicídios, dos desaparecimentos cometidos e acobertados pelo tamanho da pressão. Dentro da noite, nosso povo ensaiava gestos de resistência, principalmente pelas mãos das mulheres. As mães, as filhas, as companheiras, as viúvas de amigos vivos. Em 1975, nasce o movimento feminino pela anistia, liderado por Terezinha Zerbini. Mobilizaram, fizeram de sua aparente fraqueza diante da brutalidade do regime sua força. A saída por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que não, mas é subversão do Programa Internacional da Mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. A anistia que nós vamos conquistar pode não ser restrita, mas vai ser ampla. É como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer tudo. Presidente da República, Ernesto Geisel, veio para São Paulo e recomendou que ele fosse para aquela cerimônia, porque aquela cerimônia ia trazer mortes e eles iam ser responsabilizados por essas mortes. A missa que foi realizada na Praça da Sé, memória do Arnaldo, foi um dos momentos mais emocionantes da vida da cidade. A partir daí, com marchas, contramarchas, complicações, restrições, nós seguimos no caminho de uma distensão. Nas prisões, nos sindicatos, nas associações, nos movimentos dos trabalhadores, nas igrejas, no parlamento, nas universidades, com a participação da OAB, da ABI, da CNBB e dos setores da imprensa que não se curvaram à censura. No teatro, na música, nos livros, as pessoas falavam de esperança, de liberdade, de justiça. Aqui não haverá anistia. Essa foi a resposta dos generais. Os franceses, a Saint-Denis, multiplicaram-se os comitês brasileiros pela anistia, estimulados pelos familiares de presos e desaparecidos políticos, dos exilados e pelas organizações populares. Escrevemos nos muros, levantamos nas faixas, levamos na boca o grito necessário. A anistia ampla, geral e irrestrita. Sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. A luta pela anistia se encontrou com a força dos movimentos populares que sacudiram os alicerces do regime. A greve de fome dos presos políticos desafiou a sensibilidade da Câmara. A visita de Petrão Vilela aos presídios deu o sinal.
mutilado pelos votos, distante da anistia ampla, geral e restrita que a sociedade demandou aos juízes. Fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, os buracos chegando aqui com tanto abraço, gente que eu nunca pensei mais. Foi aprovada a Lei de Anistia em 22 de agosto de 1979, imposta pela ditadura, a um parlamento submetido por medidas de força, sem pactos, sem acordo. A emoção que o Igor está sentindo é estranha que aconteça num país as pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil. Também é uma vitória danada do nosso estilo, que é do povo brasileiro. E eu acredito que ainda falta muita coisa ainda. Nós conseguimos, vamos dizer, empatar, ainda faltando pegar uma outra anistia, que é a anistia do voto. Nem sequer libertou todos os presos políticos. Nos permitiu o regresso de muitos que se encontravam no exílio. A não pergunta para mim não, pergunta para quem me pediu de voltar. E que ainda vai continuar pedindo outro de voltar, como todo amigo meu de Santos, que ainda está em Paris, condenado, é exilado, ainda não tem direito a passaporte. Você não é o último exilado. Eu não sou o último exilado. O povo brasileiro afirmava sua paixão pela liberdade. Reconquistar as ruas, as praças, os estádios, realizando gigantescas manifestações. E aos poucos se livrando da escuridão e do medo para vestir a amarelo e inundar o país de canções e esperanças. Diretas já. Eu não quero votar como presidente. O Estado de Direito é restabelecido, a Constituição Cidadã é promulgada. O desafio hoje é a implementação de uma justiça de transição que foi conceituada pela ONU como conjunto de mecanismos para tratar o legado histórico da violência dos regimes autoritários. Seus elementos centrais são a verdade e a memória, através do conhecimento dos fatos e o resgate da história. A Comissão de Anistia pelos poderes que lhe são investidos, pelos poderes legais e constitucionais que lhe são investidos, em nome do povo do Estado brasileiro, pede desculpas oficiais à senhora pelos erros que o Estado cometeu contra o seu filho, a senhora e toda a sua família. Eu está agradecendo, mas está dizendo que preferia que eu tivesse aqui. A reparação, tanto econômica quanto moral. É dever do Estado indemnizar os perseguidos, assim como é dever do Estado o resgate da memória. A sociedade tem o direito de responsabilizar judicialmente os que violaram os direitos humanos e cometeram crimes contra a humanidade para o restabelecimento pleno da justiça. A reforma das instituições, principalmente os órgãos de segurança e de justiça, para a vida democrática permanente. A justiça de transição trata menos de punir e mais de simbolizar a ideia da não repetição, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça.
gostaríamos de convidar o anfitrião, nosso querido secretário de Cultura, Albino Rubim, para dar as boas-vindas a todos os presentes. Boa noite a todos e todas. Eu queria dizer, inicialmente, saudar a mesa, saudar todos os presentes, e queria dizer que é uma honra que nós estejamos realizando essa sessão da Caravana da Anistia, junto com o nosso terceiro fórum do Pensamento Crítico, que esse ano nós, a Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Educação, resolvemos dedicar a esse tema, que é o autoritarismo e democracia no Brasil e na Bahia. É fundamental que a gente tenha esses momentos de recuperação de nossa memória, como foi dito no final desse filme, para que essas coisas, essa história trágica, essa história dramática do Brasil, ela não se repita. Esse é fundamentalmente o sentido, eu acho que tanto da Caravana da Anistia, como também de nosso seminário. Nós temos que conhecer essa história, nós temos que ter todo o direito à verdade, a toda a verdade, fundamentalmente, não para nenhum revanchismo, mas fundamentalmente para que essa história não se repita, que a violência, que a arbitrariedade, que a tortura, que esses crimes do Estado não voltem a acontecer no Brasil. E que a gente consiga aqui, efetivamente, consolidar uma democracia não apenas uma democracia política, mas uma democracia social, uma democracia que significa, na verdade, a melhor qualidade de vida, o fim de qualquer forma de opressão, de qualquer forma de autoritarismo, de desigualdade e, na verdade, a gente consiga chegar a uma sociedade muito mais humana, muito mais demasiadamente humana, como todos nós desejamos. Então, eu queria saudar a caravana, dizer que nós estamos muito felizes de estarmos cedendo esse espaço para que isso aconteça. Eu acho que é muito simbólico que isso aconteça também aqui nesse espaço, porque a caravana da anistia e o tema da anistia tem que estar presente em todos os espaços, em todos os lugares do Brasil. E esse, como lugar da cultura, talvez um lugar, sim, um dos lugares mais importantes da cultura da Bahia, é uma honra para esse lugar, para esse teatro, que esteja acontecendo hoje esse ato, que é um ato fundamental da sociedade brasileira. Então, um bom trabalho hoje à noite e parabéns por todo o trabalho que a Caravana da Anistia vem desenvolvendo no Brasil. Um trabalho fundamental para a nossa democracia. Saudando a presença da senhora Luciana Marbelli, diretora executiva da Fundação Perseu Abramo, e neste momento convidar o presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, Giovanni Neto, também para falar para todos nós. Boa noite. Eu estou falando aqui numa tríplice condição. Como presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, como coordenador da Comissão Estadual da Verdade e como membro da coordenação do Comitê Baiano pela Verdade da Sociedade Civil, três funções e uma luta só, que é a luta pelos direitos humanos, pelo esclarecimento do que aconteceu no Brasil, especialmente na ditadura militar. O Comitê Baiano pela Verdade tem a coordenação composta pelo Grupo Tortura Nunca Mais, o Centro Vitor Meia, a Ação Social da Cesana, a Coordenadoria Econômica de Serviços e a OAB. Hoje, inclusive, um dos coordenadores do Comitê Baiano pela Verdade estará sendo aqui julgado e anistiado. A primeira slogan do Comitê Baiano pela Verdade foi Identidade Nacional se faz com memória. E essa identidade nacional depende muito de conhecer a verdade sobre o que aconteceu na ditadura, conhecer a dor da opressão e a força da capacidade de resistência do povo.
Que identidade nós queremos? Nós queremos a identidade de um povo que reconhece os erros que foram cometidos contra ele no passado, que sabe quem fez, por que fez e as consequências para isso aqui, para que nunca se esqueça e nunca mais aconteça. No caso da ditadura, a memória é uma questão, é um campo de disputa. Para os que sofreram e enfrentaram a ditadura, este é o momento de reativar a sua memória, usar o seu depoimento como brasa para alimentar a memória da sociedade. Alguns dos contemporâneos não souberam toda a verdade pela censura, pelas versões policiais que saíram nos jornais, vocês viram aí, pelo afastamento, inclusive, desses momentos de sofrimento e dor. E para a juventude, que vê muitas vezes a ditadura como coisa longínqua, uma coisa que terminou há 29 anos atrás, incorporar no seu conhecimento, na sua história, na sua memória, um conhecimento mais concreto do que aconteceu. Na verdade, nós estamos num momento da sociedade brasileira onde ela está se libertando das sombras, das coisas que foram esquecidas, negadas, e dos medos, inclusive, de enfrentar a sua história. É um momento muito bonito. No dia 1º de abril, o Comitê Baiano pela Verdade, junto com a Secretaria de Cultura, nós estamos promovendo um evento no Forte do Barbalho, onde vamos, que foi o principal centro de tortura a presos políticos na Bahia. Nós vamos inclusive preservar na cela, colocar na cela do Forte do Barbalho a lista de presos políticos no Forte do Barbalho. Há dias atrás nós fizemos uma vistoria no Forte do Barbalho. Eu tenho fotografias do ex-preso político mostrando, acompanhando. Eu já tinha votado antes, muitos anos depois eu votei ao Forte. Ele estava mostrando, junto com o rapaz da juventude, o local onde ele estava. Estava emocionado, mas é importante, mas o sentimento que me passou, o sentimento que nós teve no dia 1º de abril, dentro de uma cela, ocupando uma cela de Forte do Barbalho, nós estivemos aqui, nós sobrevivemos, nós vencemos, nós estamos dando para a história e fazendo a história do Brasil. Sou secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Luciana, representando o senhor governador. Excelentíssimo senhor secretário de Cultura, governador, nosso anfitrião, nossos homenagens e nossas congratulações por esse belíssimo evento, essa belíssima semana do 3º Fórum do Pensamento Crítico, que tem hoje um dos seus momentos mais elevados, com essa 79ª sessão da Comissão da Anistia, da Comissão da Verdade. Eminente conselheira Ana Guedes, eminente conselheira Ana, eminente conselheiro Emanuel, eminente professor Juliano Neto, eminente governador Jacques Wagner, quero aqui prestar as nossas homenagens, a homenagem do povo da Bahia, representando nosso governador, a esse trabalho tão necessário para o nosso povo e que é proficuamente realizado pela Comissão da Verdade. O sobrevivente do campo de concentração nazista e célebre escritor judeu e filósofo Eliezer dizia que o carrasco mata 2 vezes, a segunda pelo silêncio. A Comissão da Verdade, dentre outras virtudes muito raras, tem essa muito elevada de quebrar o silêncio, mais do que incômodo, um silêncio covarde, um silêncio injusto, com a memória de tantas e tantas pessoas que sofreram tanto num dos períodos mais dramáticos da história do Brasil.
homens e mulheres que usaram mais do que defender ideias ou ideais, expor literalmente suas vidas, em muitos casos pagando com o sacrifício maior que pode se esperar de um ser humano, pela causa maior de um país mais justo, dentro daquilo que acreditava ser um país, que deveria ser um país mais justo. Resgatar a verdade é resgatar também a nossa memória, mas não apenas a memória individual, que é muito importante também, mas sobretudo a memória histórica. E a memória histórica é fundamental para a nossa formação enquanto povo, enquanto nação, enquanto participantes de um mesmo grupo, de um povo que se ousa denominar de brasileiros e brasileiras e que por isso dividem ou querem dividir um destino comum. Para isso, precisamos resgatar os fatos admiráveis e os covardes também. Os fatos que nos orgulham enquanto povo, mas os fatos que nos envergonham enquanto povo também. Porque somos constituídos de ambos. Não é possível imaginar a história de um povo, por mais grandioso que seja ele, e o povo brasileiro é um povo grandioso, formado só de fatos admiráveis e de atos de heroísmos supostamente descritos por aqueles que foram justamente os que naquele momento detinham o poder, em muitos casos o poder da opressão, como foi na ditadura de 64. Por isso, o nosso aplauso, a nossa reverência e, enquanto governo da Bahia, a nossa obrigação de apoiar o contexto de todas as formas possíveis o trabalho dessa comissão. E, evidentemente, a Secretaria de Cultura e, da mesma forma, a Secretaria de Justiça e Cidadania e Direitos Humanos, conselheira Ana Guedes e demais conselheiros, no caso a Costa Titular, e até pela pertinência da atribuição. Temos lá grandes parcerias com o nosso professor Javier Mota, com o notável Grupo Tortura Nunca Mais, programas de direitos humanos como o Programa de Proteção à Criança e à Adolescente, Programa Exitoso, Programa de Direitos Humanos de Proteção dos Líderes de Direitos Humanos e várias outras ações que nos tornam mais do que nunca parceiros. Eu quero, antes de concluir, deixar uma cópia para a comissão de um encaminhamento que foi feito à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos por um cidadão sustentando ter sido exilado pela ditadura, perseguido pela ditadura, era funcionário público à época, por conta da sua luta por democracia, foi, a semelhança de tantos outros, injustamente demitido, e ele peitou perante a comissão, houve a manifestação, houve um recurso, ele pediu que nós acompanhássemos. Nós já encaminhamos, mas de qualquer maneira eu vou deixar também, ele alega a questão de saúde também, que ele tem muito sérias, eu vou deixar cópia com Vossas Excelências. E para concluir, eu quero homenagear a todos e a todas, pedir permissão, na pessoa de um dos nossos líderes contemporâneos, que tem muita história, uma história muito bonita, e que todos nós que conhecemos, eu acho que volta e meia só vemos na sua caminhada histórica, seja enquanto político, seja enquanto escritor, seja enquanto cidadão, que é o nosso doutor professor Emiliano José. Eu queria homenagear a todos e todas na pessoa do professor Emiliano, e eu acho que sintetiza bem, né, quanto é importante a democracia. O nosso governador Jacques Wagner, ele sempre repete que, para ele, o maior legado que o governo dele irá deixar para o povo da Bahia é o legado de uma democracia razoavelmente consolidada no nosso Estado. Um governo que deixa como legado a capacidade de diálogo, de buscar vencer única e exclusivamente pelo argumento, pela força do argumento, e jamais por qualquer outro mecanismo. E eu acho que se isso é possível, se é possível para o nosso governador Jacques Wagner deixar esse legado, isso se deve à luta de homens e mulheres notáveis,
Dentre eles, com certeza, se destaca o nosso professor Elian José. Muito obrigado e uma boa audiência pública. Senhoras e senhores, este evento recebe também convidados comprometidos com a defesa dos direitos humanos, especialmente aqueles que lutaram na resistência à ditadura militar e pelo retorno da democracia no nosso país, buscando reiterar o compromisso em favor da dignidade. E prestamos homenagens a esses lutadores como um dever no Estado de Direito. Neste momento, nós vamos convidar os conselheiros da Comissão de Anistia para entregar os certificados de homenagem e de anistia política. Fará uso da palavra a senhora conselheira Ana Guedes para a sua fala, representando o presidente da comissão, Paulo Abraão, e também prestará as devidas homenagens. Vou falar aqui mesmo. Temos algumas coisas pela frente. Rapidamente, ontem eu falei na abertura, em nome da comissão. Antes de qualquer questão, eu queria agradecer assim, essa feliz parceria, né, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação. Eu acho que esses momentos, a gente somar, né, potencializa bastante. O objetivo aqui agora é instalar a sessão da caravana da anistia. Nós vamos julgar 2 requerimentos. Né? O objetivo é, como já tinha falado ontem, que não estava, é a reparação. Esse é um dos itens da reparação, do que é possível reparar, do que a ditadura fez às pessoas, né? É um resgate, né? Nós já julgamos mais de 60 mil requerimentos desde que a comissão existe, em 2002, a Comissão de Anistia, e é uma experiência muito rica para a democracia. Eu acho que isso é que é o legado maior da comissão. A gente teve a ditadura, a gente tem hoje um processo de democratização com muito por construir ainda, e esse processo do julgamento de pessoas perseguidas representa, dentro dessa questão da reparação, a tentativa, e que com certeza vai se consolidar, de consolidar o mínimo de uma democracia, com o trabalho da memória, com o trabalho da justiça, do julgamento de torturadores, trabalho de outras entidades, como as comissões da vontade, nacionais, estaduais e inúmeras, que se proliferam hoje pelo Brasil. Eu não vou me alongar, porque as falas aqui já se somam bastante. Nós fizemos uma lista, né, coletivamente. Nós temos muitas pessoas a serem homenageadas, mas às vezes alguns mais desconhecidos, né, passam despercebidos, outros mais, outros menos, e nós tentamos, nesse grupo de pessoas que nós selecionamos, que esse grupo aqui que a gente vai homenagear hoje representa o conjunto de todos aqueles perseguidos. Então, eu vou passar imediatamente para... não sei se todas as pessoas, a Comissão de Anistia fez contato, se todos estão aqui, a gente não teve condição de conferir, mas eu vou convidando um a um e nós vamos entregando um certificado. Alguns já foram anistiados pela comissão, outros não, e tem alguns, inclusive, que o certificado a gente está vindo pelo correio, porque o ministro atribuladíssimo, eu acho que até esses últimos dias, com aquela confusão no Rio de Janeiro, não pôde assinar todos os certificados. Então, isso não invalida a homenagem, claro. Então, eu vou iniciar de imediato a homenagem, né, conselheiros, para que a gente possa dar início ao julgamento. Então, inicialmente, eu queria chamar o companheiro Carlos Valadares. Ele foi preso em Minas, torturado e exilado, só retornando ao Brasil com anistia. Ele é médico, ele concluiu seu curso de medicina na Suécia quando exilado. Ele é, como dirigente do Partido Comunista até hoje, é militante da luta pelos direitos humanos, entre outras frentes de luta. Então, eu queria que ele convidasse, né, o secretário de Justiça para entregar o certificado a Carlos Valadares. E, de imediato, ele também vai receber a homenagem da sua esposa falecida, companheira querida, batalhadora, Loreta Valadares, que também foi presa na época dele, no início da década de 70, foi torturada, exilada, só retornou no Brasil também com anistia, que deixou um legado de luta, compromisso e determinação, e é representado aqui por seu marido Carlos Valadares. Eu vou adiantando, né? Então, o próximo, o representante
representantes, familiares representantes de Jorge Leal Gonçalves Pereira, engenheiro e desaparecido político aqui da Bahia. Era dirigente da Ação Popular, foi preso e desapareceu no Rio de Janeiro em 1970. Representado aqui, não sei se todos estão aqui, suas irmãs, Lúcia Maria Leal Gonçalves, uma batalhadora também dos direitos humanos, e sua outra irmã, Tereza Leal Gonçalves Pereira. Tem uma companheira que muito conhecida, batalhadora, mas eu acho que ela está em Brasília também, porque muita gente dessa área de direitos humanos está em outros estados participando de programações como essas. Pois é, Diva Soares Santana, não sei se veio algum representante. Não, do seu Jorge Leal. Sim, Jorge Leal, secretário de Cultura, ali as irmãs Lúcia e Tereza. Esse já tem de Diva Soares Santana. Eu não sei se veio representante, ela me ligou hoje que estava indo para Brasília para atividades também de 50 anos do golpe militar. Então, se ela não estiver, todo mundo aqui conhece Diva, ela é familiar do desaparecido político, né? Ela tem uma irmã e um cunhado desaparecido na guerrilha do Araguaia, é ativa militante pelos direitos humanos, membro da Comissão Nacional de Desaparecidos Políticos, representando os familiares do Brasil, e é diretora do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia. Está presente? Outra pessoa também aqui é a Mabília Almeida, muito conhecida, uma grande mulher, foi líder de professores. Eu peço que Joviniano entregue a Mabília, se ela estiver, a ela é quem estiver representando. Não está presente. Foi líder de professores, aposentada compulsoriamente em 64. Foi vereadora, deputada estadual e a esposa do ex-preso político Luiz Contreiras, criadora da Escola Experimental da Bahia, que sediou, entre outros espaços, o segundo Congresso Brasileiro pela Anistia, realizado em Salvador em 1979. Atualmente é membro combativa membro da Comissão Estadual da Verdade da Bahia. Bem, tem algumas pessoas aqui também, o Dom Timóteo Amoroso Anastácio, monge beneditino, já falecido. Dom Timóteo abrigou presos perseguidos políticos no Mosteiro de São Bento da Bahia, durante a ditadura militar. Reconhecido, era ativo atuante pelos direitos humanos, tendo sido sempre homenageado pela sua atuação. Abriu espaço no mosteiro para os movimentos de resistência à ditadura militar. Nós entramos em contato, solicitamos que viesse uma representação. Se não estiver presente, nós enviaremos depois ao Mosteiro de São Bento. Nós homenageamos também aqui o padre Cláudio Perani, também falecido. Ele foi diretor do SES, o Centro de Estudos e Ação Social, sediado em Salvador. E sob sua direção aconteceram inúmeras atividades dos movimentos de resistência, o que levou a ser monitorado e perseguido pelos órgãos de repressão. Também o pastor Djalma Torres, Batista, liderança do movimento evangélico progressista com atuação ecumênica, grande participação da resistência ao regime militar. Tem aqui também o pastor Celso Dourado, ativo atuante na luta de resistência ao regime militar. Abriu espaço das dependências do Colégio 2 de Julho. Eu queria fazer uma homenagem, que eu vi pessoalmente com ele, tudo que ele fez pela luta, pela anistia, quando ele era diretor para grandes realizações de combate à ditadura militar. A exemplo da abertura do segundo Congresso Brasileiro pela Anistia. O Colégio 2 de Julho foi referência na resistência, viabilizando o funcionamento de movimentos da sociedade civil. Lúcia Carvalho, presa pela Operação Radar em 1975, em uma das últimas ações coletivas do país, do regime militar e contra o Partido Comunista Brasileiro. Cumpriu pena da Bahia. Então, quase acabando aqui, não sei se está presente, Luzia Ribeiro, é uma sobrevivente da guerrilha do Araguaia. Ela foi presa no início da guerrilha e levada para Brasília, onde foi barbaramente torturada. Foi estudante de Ciências Sociais da UFBA. Representa aqui, essa homenagem, os 10 guerrilheiros da Bahia, todos desaparecidos. E, finalmente, Solange Silvânia Rodrigues Lima, presa
provavelmente a primeira mulher presa na Bahia nesse período da ditadura. Presa no final da década de 60, fazendo panfletagem numa fábrica, com 3 filhas, viveu na clandestinidade com o marido Arodelino. E foi também viciada no inquérito da queda da Lapa em São Paulo. Essa eu faço questão de abraçar pessoalmente, os outros se sintam abraçados também. Uma salva de palmas à nossa homenageada. Senhoras e senhores, uma salva de palmas a todos os homenageados. Gostaríamos de agradecer a presença na mesa a secretária Lucena, a secretária Alina Rubim, também o senhor Guilherme Neto. Pedimos que permaneça somente a comissão, a turma especial da Caravana da Anistia, que neste momento fará a leitura do voto. Boa noite a todos e todas. Eu saúdo os eminentes conselheiros Manuel Severino e Ana Maria Guedes, saúdo os anistiados e anistiandos presentes, a todos os estudantes e todos aqueles baianos e baianas que estão conosco nesta emocionante caravana da anistia aqui no Teatro Castro Alves. Para vocês que não conhecem ainda a dinâmica de como funciona a caravana de anistia, a partir de 2008 nós começamos um processo de sair dos muros do Palácio da Justiça e nos dirigirmos às cidades para que nós pudéssemos levar e ajudar a recontar a história do Brasil para que toda a população pudesse conhecer melhor essa parte da nossa história que até bem recente estava na invisibilidade. Como então funciona o processo de julgamento? Igualmente funciona no Palácio da Justiça em Brasília. E aí não é um processo de julgamento, nós aqui analisamos o processo, ainda agora conversava com o doutor que dizia assim, mas outra vez julgado? Não. Nós aqui analisamos um processo de perseguido político que conta a sua história para que fique gravado nos anais da verdadeira história do Brasil, porque foram 21 anos de escuridão, ninguém conhecia, e esses são analisados pelos conselheiros que emitem um parecer para saber se ele realmente foi um perseguido ou não, porque infelizmente tem muitos que foram perseguidos, mas não há prova da perseguição, outros que se acham perseguidos, mas efetivamente não havia perseguição, e há aqueles que sem dúvida foram perseguidos. Então é assim que nós fazemos o processo de análise desses requerimentos, igualmente acontece no Ministério da Justiça em Brasília. E assim, dito isso, é assim que nós hoje temos em pauta 2 processos de 2 eminentes lutadores pela democracia, aqueles que deram suas vidas, parte de suas vidas, para ajudar na redemocratização do país e se opor ao regime militar que efetivamente ceifou extirpou da sociedade valorosos brasileiros e brasileiras. Então, hoje nós temos 2 processos, o de Edgar Joaquim Ferreira e de José Carlos Zanetti. São esses 2 processos que serão analisados. Né? 2 brasileiros ilustres que terão a sua história contada hoje aqui e, com certeza, vocês poderão conhecer melhor.
E sendo assim, passamos então imediatamente ao julgamento do processo número 1 da pauta, que é o 2007-0160-376, de Edgar Joaquim Ferreira. Eu sou a relatora desse processo, então neste momento eu passo a presidência dos trabalhos à eminente conselheira Ana Guedes para que eu possa fazer o meu relato. Com a palavra, liga aí. Com a palavra, a conselheira Ana Maria de Oliveira para relatar o requerimento de número 2007-0160-376 do requerente Edgar Joaquim Ferreira. Obrigada, senhora presidente. Esse é o requerimento de anistia 2007-0160-376 de Edgar Joaquim Ferreira. Eu pergunto se o Edgar ou algum parente seu está presente? O Edgar ou parentes do Edgar? A irmã do Edgar está presente. O Edgar mora fora, é isso, não é? Está fora do Brasil. Obrigada pela presença. Senhora presidente, senhor conselheiro, trata-se do requerimento de anistia formulado por Edgar Joaquim Ferreira, em que requer a declaração de anistiado político brasileiro, bem como a reparação econômica de caráter indenizatório em prestação mensal permanente continuada. Alega o requerente que foi preso sem qualquer explicação em abril de 64. Ao passar dias na prisão, foi percebendo que os militares almejavam reunir pelo menos 11 presos para qualificá-los como membro do grupo dos 11. O grupo dos 11, para os que não conhecem, especialmente para os estudantes que estão aqui, era um grupo formado especialmente por Leonel Brizola, lá no sul do país, mas que tinha uma ramificação em vários estados brasileiros. Então, esse grupo era um grupo de trabalhadores, mas da área dos municípios do interior do Brasil, que se caracterizavam. Tanto que este nosso anistiando, Edgar Joaquim Ferreira, ele é qualificado no inquérito policial que foi instaurado aqui na Bahia para apurar o inquérito policial ST-750, que é um inquérito policial que foi instaurado para apurar subversão em vários municípios. Vitória da Conquista, Ibicaraí, Ibicuí, Poções, Jequié, Aramaia, Itaberaba, Iramaia, porque a letra está muito antigo, Diário Oficial velho, a gente não consegue ver. Então, este foi um inquérito policial aberto para apurar os movimentos que eles consideravam subversivos no interior do Brasil. Então, aqui no município de Jequié consta o nome do nosso Edgar Joaquim Ferreira. Então, o Edgar narra exatamente isso. E aí ele percebeu que eles queriam qualificá-lo como membro do grupo dos 11. Então, ele foi preso em 1964, figurando neste IPM, o qual eu já me referi a vocês. E alega também que ficou 52 dias presos, né? Ficou 52 dias preso, que foi preso aqui no Forte Monte Serra, depois de vir de lá do interior, ficou aqui preso. Isso atrasou os seus estudos, ele não pôde terminar o segundo grau naquele ano, já foi terminar no ano seguinte, e que essa prisão lhe trouxe graves prejuízos. Ele estava
indiciado neste inquérito, portanto, ele perdeu a oportunidade de ir para a Bélgica para fazer um curso, não conseguiu o passaporte, claro, figurava na lista de subversivos, é evidente que a Polícia Federal não lhe daria um passaporte para estudar no exterior. Então, ele alega que só depois da interferência de amigos é que ele conseguiu esse passaporte já em 1971. Muito bem, não há dúvida, senhora presidenta, senhor conselheiro, de que o anistiando comprova a perseguição política, conforme já me referi nos autos, e, portanto, faz jus, sim, ao título de anistiado político brasileiro. Razão pela qual, e não havendo dúvida da perseguição política, eu proponho a vossas excelências o deferimento do pedido de anistia, o deferimento parcial, porque ele está me pedindo uma prestação mensal permanente continuada, mas eu não consigo vislumbrar da prisão de 64 com a demissão em 69 um lapso temporal que é aquele que nós já estipulamos na comissão de anistia, que fica normalmente entre 6 meses antes e 6 meses depois. Razão pela qual o pedido o deferimento é parcial, apenas por isso, porque ele pede prestação mensal permanente continuada, e eu estou a propor a vossas excelências uma prestação única pelo período da prisão, que vai de 16 de maio de 64 até a liberação do passaporte, porque eu não tenho a data que terminou o inquérito, então eu vou conceder até 1971, o que perfaz 7 anos, 7 meses e 15 dias, que, de acordo com as nossas normas internas, perfaz um total de 240 salário mínimo fixado no teto máximo de R$100 mil. Então, assim, do exposto, eu proponho a vossas excelências a concessão do título de anistiado político brasileiro para o senhor Edgar Joaquim Ferreira, e em nome do Estado brasileiro lhe pede perdão pelas agruras que esse Estado nefasto lhe causou, bem como a reparação econômica de caráter indenizatório e prestação única, que vai de 16 de maio de 64 a 31 de dezembro de 71, correspondente ao que eu disse, 8 anos de perseguição, 7 anos de infração, bem como a contagem para todos os efeitos do tempo de serviço para a Previdência Social, que, como era estudante, do período da prisão, que vai de 16 de maio de 64 a 19 de junho de 64. É assim que eu voto, senhora presidente, senhor conselheiro. O senhor Edgar, no caso não está presente o familiar, tem direito a 10 minutos para se pronunciar. Gostaria de saber se a representante da família gostaria de falar sobre o caso de seu Edgar. O senhor é advogado, por favor. Tem um microfone aí ou não? Deixa eu ver aqui. Suba aqui, doutor. Então, passa aí uma. Vai lá. Para a primeira. Deixa ele falar. Pode falar. Boa noite a todos e todas. Gostaria de cumprimentar aqui a Comissão de Anistia. Ok. Meu nome é Ariel de Carlos, eu sou advogado, sou lá de São Paulo, também milito nos direitos humanos, no Movimento Nacional de Direitos Humanos, no Grupo Tortura Nunca Mais lá de São Paulo. Cumprimentar aqui as conselheiras, o conselheiro Manuel, companheiro Nacional de Direitos Humanos, tem vários companheiros aqui, também, inclusive na área da infância. Está falando aqui. É uma honra estar aqui hoje no Teatro Castro Alves,
eu chamaria de Castro Alves. Então, uma coincidência bastante oportuna estar hoje aqui participando desse evento e cumprimentar também os representantes do governo do estado aqui da Bahia e tantos militantes e colegas que encontro aqui neste teatro, parabenizar o voto da nobre relatora da Comissão de Anistia, a dona Elisa Ferreira está aqui representando o seu irmão, que atualmente está morando na França, em razão do julgamento ser marcado assim rapidamente, não conseguiu passagem para se deslocar. Nós entendemos, com relação ao deferimento parcial, nobre relatora, uma certa discordância no sentido de que ele foi admitido aqui no governo do Estado, na Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, em 68, posteriormente, em 69, ele acabou sendo demitido, até porque o inquérito contra ele, os autos mostram isso, tem um documento de 82 que demonstra que a ação penal ainda estava em andamento, ainda estava ativa em 82. Então seria oportuno também considerar como tenta de perseguição ao menos de 64 ao ano de 82. E também a possibilidade da relatora reconsiderar no sentido de que, por a ação penal estar em andamento e em vários momentos sendo abordado e sendo detido para averiguações, no período que ele trabalhava aqui no governo do Estado, governador Iranês Vieira, depois substituído por Antônio Carlos Magalhães, ele acabou sendo, depois de um ano, demitido exatamente no período também que veio o ato institucional número 5, onde se agravou também a repressão da própria ditadura militar. Então, a gente gostaria também que fosse analisada essa possibilidade da prestação mensal e continuada diante aí da interrupção que ele teve na sua carreira no emprego público que ele estava exercendo aqui no governo do Estado da Bahia, desde a sua militância que se iniciou na Frente Popular lá de Jequié e depois que ele foi preso aqui no quartel em Salvador, também em 64. Isso teve então uma sequência que foi pelo menos até o ano de 82. Em 71, na prática, diante até da demissão, diante das perseguições, não conseguiu emprego, ele foi para Bruxelas praticamente como um exilado político, diante das dificuldades que ele vivia no país. Isso reforça também a necessidade dessa prestação mensal e continuada. Quero cumprimentar o Zanetti também, que é o próximo que vai ter aqui o seu pedido apreciado, que é um grande amigo também do SESI, defensor dos direitos humanos, e cumprimentar aqui novamente a todos os conselheiros, conselheiras e os bravos lutadores pela democracia nesse país. Se hoje nós estamos tendo o direito de falar sobre democracia, sobre direitos humanos, é porque muitas pessoas morreram, foram torturadas na história desse país. Obrigado a todos, um abraço e uma ótima sessão. Eu retorno a palavra à conselheira relatora. Obrigado, senhora presidente. Efetivamente, há nos autos a carteira de trabalho com a data da admissão e a data da demissão. Mas não há nos autos, e vocês sabem que nós temos que analisar os documentos que nós temos nos autos. Não há nos autos uma prova que diga que essa demissão ocorreu por motivação política. Eu não tenho nenhum elemento que
seja capaz de me dizer que ocorreu. Eu até acredito que possa ter sido, mas o Tribunal de Contas, quando ele vai analisar, ele quer saber onde eu achei, em que folha está a prova, né? Então, como eu não tenho aqui nos autos, e este é um julgamento de primeiro grau, de primeira instância, e, portanto, ele pode ser objeto de recurso, né? Eu suscito ao nobre colega advogado que possa trazer essa prova, porque efetivamente ele foi admitido em 68 e demitido em 69 na Secretaria de Trabalho. Como é um órgão estatal, eu penso que é possível que haja elementos na Secretaria de Trabalho que possam dar algum indício do que aconteceu, né? Os documentos certamente estão lá. Então, é preciso pegar a ficha funcional dele, que tem, aí eu suscito de novo o colega advogado para olhar, né? Pegar a ficha funcional, porque se tiver alguma anotação, certamente está posta lá, né? E aí, senhora presidente, sem esse elemento, fica difícil para eu fazer a modificação aqui neste momento, mas tenho certeza que, em sendo produzida essa prova e levada em grau de recurso, com certeza nós reanalisaremos e faremos isso. Com relação à extensão até 1982, que como ele ainda figurava no inquérito, nós temos observado que, a partir do momento que ele conseguiu, que você consegue ter um documento para sair do país, né, e um documento oficial que não foi mais negado, né, que aí nós cessamos esse momento de perseguição, porque ele pôde sair do Brasil e ficar fora, né, e só retornou em 97 e depois voltou para morar lá. Então, nós estamos considerando até 1971. Eu não teria nenhuma dificuldade de estender pelo prazo do inquérito. Do ponto de vista material, digamos assim, da prestação, não vai modificar em nada, né? Apenas se estende até 82. Né? Como eu tenho expectativa de que o nobre colega vai conseguir a prova desse nexo causal e vai subir em grau de recursos, aí a gente pode analisar, e se não tiver confirmada essa prova, a gente pode inclusive elevar até 1982. Mas isso não modifica em nada do ponto de vista financeiro. Os 8 anos de perseguição já estão no teto máximo legal. Alguém quer, daqui da mesa dos conselheiros, se pronunciar sobre o assunto? Não, eu queria ponderar, presidente, a conselheira relatora, de que há possibilidade de compreensão de que essa extensão ela se dá em função dessa continuidade do processo penal, da ação penal. Mas eu quero concordar com a relatora de que é um julgamento de primeira instância, haverá recurso, caso seja necessário, um novo julgamento e, portanto, a incorporação da prova será fundamental para um novo parecer. Obrigado, presidente. Então, nós vamos escolher os votos. Como vota o conselheiro Manuel Severino? Com a relatora. A relatora já disse o voto, nós somos só 3, eu acompanho também. Então, nós vamos agora pronunciar, né, o voto, vamos levantar aqui, fazemos isso sempre, principalmente nas caravanas. Nós estamos concedendo ao senhor Juarez Joaquim, Edgar Joaquim Ferreira, o título de anistiado político brasileiro, pela sua perseguição no período de 1964 a 1971, que dá 7 anos de infração, que nós fechamos em 8 anos, tendo direito a receber uma prestação única no valor de 240 salários mínimos, atingindo o máximo R$100 mil, que é o que a lei permite. Contagem de tempo para efeito da Previdência Social. Então, é esse nosso resultado aqui do julgamento, e pedimos desculpas do Estado
Estado brasileiro, a Comissão de Anistia em nome do Estado brasileiro pede desculpas ao senhor Edgar e sua família por todos os males que a ditadura lhe causou. Então, isto. Retorno a palavra à presidência da conselheira Ana Maria de Oliveira. Obrigada, conselheira. O próximo processo é o processo de número 2 da pauta, é o 2012-0170-465, de José Carlos Zanetti. O senhor José Carlos Zanetti está presente? O senhor José Carlos Zanetti presente. Com a palavra, o eminente conselheiro Manuel Severino, a quem passo a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheira Ana Guedes, a todos os companheiras e companheiros presentes nessa noite, nesse belíssimo auditório, teatro, do qual leva um dos maiores poetas e que trouxe na poesia o canto da liberdade do nosso povo. Aqui, senhora presidente, nós estamos diante de um processo, requerimento da anistia de 2012-01-70-465, de José Carlos Zanetti. Quero, presidente, dizer que esse voto compõe a ideia de anistia, prisão, perseguição política comprovada, deferimento do pedido. O companheiro foi preso, cassado os seus direitos, perseguição política comprovada e há, portanto, o voto do deferimento. Trata-se, presidente, do processo que figura como requerente o José Carlos Zanetti, através do qual requer a declaração de condição de anistiado político, contagem do tempo, reparação econômica e prestação única, folhas 8 e 9. O requerente relata que atua na JEC, Juventude Estudantil Católica, e JUC, Juventude Universitária Católica, e quando na promulgação do AI-5 foi jogado na clandestinidade juntamente com seus companheiros. Preso em 71, informa que foi submetido a torturas físicas, psicológicas, sendo levado a solitária por diversas vezes. Depois de 2 anos e meio preso, foi colocado em liberdade condicional após um julgamento que condenou a 3 anos de reclusão e cassação dos direitos por 10 anos. Vale lembrar, senhor presidente, que ele, Zanetti, pertencia a uma organização política importante em nosso país de resistência chamada AP, a Ação Popular. Nesse livro, de imagens da Revolução, documentos políticos das organizações clandestinas da esquerda dos anos 61 e 71, de Daniel Arão e Jair Ferreira de Sá, uma das figuras mais emblemáticas da direção da AP, consta o documento de fundação, dizendo que a AP opta, assim basicamente, por uma política de preparação revolucionária, consistindo na mobilização do povo na base do desenvolvimento dos seus níveis de consciência e organização, firmando essa mobilização numa luta contra a dupla dominação capitalista, internacional e nacional e feudal. Fortalecendo progressivamente seus quadros, a AP desempenhará cada vez mais o papel de promover e orientar cada mobilização apoiando-a em intervenções diretas e pela atuação coordenada dos seus militantes dentro das estruturas atuais do poder. Ela se propõe a tarefa de elaborar com o povo na base da contribuição deste e na nova sociedade. Essa, senhora presidente, Ana, era um dos parágrafos que eu destacaria da ação da AP, que incorpora uma metodologia de trabalho, como diz o texto, com o povo, organizando a sociedade, militando junto com os estudantes. A AP se torna uma referência nacional. Diferente de muitos partidos, depois se torna o partido APML, caminha para o marxismo-leninismo, mas é uma organização de base popular, que se articula no campo e tem um grande apoio estudantil. Uma organização que consegue mobilizar setores importantes da classe média que vão para as fábricas ou para o campo, organizando chamada produção. E nesse sentido, quando lemos esse documento, quando estudamos a AP, quando estudamos os militantes que foram perseguidos e presos, porque para todos terem ideia do significado disso, a ditadura militar vai separar o CENIMAR como órgão que vai monitorar e mapear todos os militantes da AP, depois a PML, e vai trucidar esses companheiros. Essa organização vai ser monitorada, ela vai ter como base de apoio, depois da construção do seu pensamento, uma visão maoísta de construção da revolução permanente, mas o importante de tudo isso é que o nosso Zanetti representa, presidente, além de
toda essa discussão da sua perseguição, ele incorporou isso na sua prática política. Ele, depois da redemocratização, participou da construção dos movimentos mais importantes desse país na luta por direitos humanos. Digo isso não só como militante de direitos humanos, digo isso porque a história dele se confunde com a fundação, estruturação e organização do Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma rede nacional com 400 entidades que lutam por centros de defesa, por dignidade da pessoa humana em todas as esferas da vida. Não só isso, Zanetti se tornou um símbolo ecumênico na luta na SESI, coordenando ações importantes de planejamento, também na perspectiva de que a visão integral da Igreja, a teologia da libertação, no sentido mais amplo dela, possa ser a expressão de um Cristo que se encarna e que, como ressuscitado, passa a ser planta, semente de um jardim que todos nós pertencemos. Então, eu diria, presidente, que o Zanetti é como se fosse um carvalho de justiça, plantado na melhor experiência daquilo que nós, enquanto povo brasileiro, acreditamos que seja uma espiritualidade engajada na luta por direitos humanos. Ele, casado com Cleusa, a sua companheira, passou por todos esses anos de grande sofrimento e tortura, mas ao mesmo tempo soube transformar sua dor em símbolo de justiça. E, portanto, todos nós hoje rendemos, senhora presidente, a ele desculpas pelo que um Estado totalitário e autoritário pode fazer contra alguém que apenas defende a poesia de Castro Alves. Este é o relatório. Portanto, cabe salientar a indispensável motivação exclusivamente política, preceituada no artigo 2 da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, como questão de mérito. Nesse sentido, os documentos acostados nos autos estão aptos a comprovar fatos relatados. Toda a documentação que eu citei está acostada. A certidão da Justiça Militar, fundada nas folhas 15 e 17, contempla informação de que o requerente esteve preso em 5 de maio de 71 e 25 de outubro de 73, sendo julgado em 27 de novembro de 73, condenado a 3 anos de reclusão e 10 anos de direitos políticos cassados, com sentença transitado e julgado em 5 de maio de 74, com término em pena em 5 de maio de 74. A vista do requerente, a prisão do requerente, a penitenciária Lemos Brito, onde esteve preso desde 71, foi representada em notícia veiculada pelo jornal À Tarde, na folha 22. Dessa forma, apresenta análise e conclui pela existência de perseguição da natureza política implementada contra o requerente. Quanto à reparação econômica solicitada, vislumbre com a possibilidade de concessão da prestação única pelo período compreendido entre a data da prisão, 5 de maio de 71, folha 16, até a possível data final da pena de cassação dos direitos políticos por 10 anos, em 10 de maio de 82, considerando que a condenação por esse crime ocorreu em 10 de maio de 72. Em relação ao pedido de contagem de tempo, é preciso registrar que a ausência dos registros funcionais ou cópia de carteira de trabalho restringe sua concessão no período que o requerente esteve preso, a 5 de maio de 71 a 25 de outubro de 73. Do exposto com base do artigo 1, incisos 1, 2, 3, concorre ao artigo 4 da Lei 10.554, de 13 de novembro de 2002, opino, senhor presidente, pelo deferimento da anistia. Conceder declaração de condição de ministério político oficializando em nome do Estado brasileiro um pedido de desculpas a José Carlos Zanetti. E quando aqui for feito, será feita toda a juventude estudantil que colocou sua vida e sua poesia na luta por direitos humanos e por democracia nesse país. Conceder reparação econômica de caráter indenizatório, prestação única pelo período de 5 de maio a 10 de maio de 82, que corresponde aproximadamente a 12 anos de perseguição política comprovada, que consoante a presente legislação de anistia, faz um total de 360 salários mínimos. Respeitado o teto legal de 100 mil, estipulado no artigo 4, parágrafo 2º da Lei 10.559, parágrafo 2002, e C, conceder contagem de tempo para todos os efeitos do período compreendido entre 5 de maio de 71 e 25 de outubro de 73, cabendo no INSS a verificação do referido lapso, a fim de que evitasse a contagem em dobro. Deve
requerer que seja encaminhado cópia integral do presente processo para a coordenação da segunda Câmara Criminal do Ministério Público Federal, que tem sido um parceiro importante na luta de todas as comissões abordadas, no sentido de que os crimes de tortura, presidente, sem lesa humanidade, portanto, devem ser investigados. Os que foram, aqueles que praticaram tortura contra ele, contra qualquer brasileiro, deverá responder, quiçá na justiça, por todos os crimes praticados contra a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Manuel, relator. E neste momento, então, eu convido o senhor Zanetti para fazer uso da palavra por até 10 minutos, ou se quiser mais, até mais hoje, porque nós estamos aqui para... Boa noite. Tudo bom? Bela defesa, hein, cara? Boa noite, turma. Muito emocionante, né? Sempre a gente conversa em tantas reuniões e tantas conversas e tantas participações em eventos, em cursinhos, mas cada vez uma vez a gente acaba alimentando essas coisas, lembrando, principalmente pelo fato que essas coisas aconteceram quando a gente era muito jovem, assim, 21, 22 anos, eu acho que é o que marca definitivamente a trajetória da gente e a gente sempre se lembra, se emociona. Espero que a comissão, tal como se desenvolveu aqui, nunca perca, nunca naturalize, né, essa indignação, né, porque imagine quantos milhares de processos já foram feitos, né, mas cada caso é uma história, é uma vida, então acho muito importante vocês destrincharem isso, personalizarem, né, indicando os algozes, enfim, todo esse processo é muito pessoal, muito importante. Fiquei muito satisfeito também com essa coincidência do Ariel estar aqui, que foi do meu MDH, eu acompanho por muitos anos o movimento, né, então essas confluências são sempre muito agradáveis. Para ser rápido também, porque já está meio adiantado, vou fazer uma leitura rapidinha das circunstâncias, dos problemas, e vou ser bem objetivo. Começo com um poema de Milton Nascimento, que diz assim: a morte, vela, sentinela, sou do corpo desse meu irmão, dessa minha irmã que já se foi, revejo nessa hora tudo o que aprendi, memória não morrerá. Com esses versos, o Milton e o Fernando Branco, quero saudar a mesa, as autoridades aqui presentes, representadas e todos que aceitaram o convite para essa noite, fazendo memória. Memória é um tempo que gostaríamos de esquecer, mas o nosso compromisso com a história, com a justiça e com a vida não nos permitem esquecer. Por isso, nos reunimos para fazer justiça e memória, assim espero. Esse é um ato de encontro. Somos, assim, movidos a rituais de chegadas e partidas. Pouco posso falar de 64, especificamente, o momento do golpe. Estava entrando na Juventude Estudantil Católica, bem boboca, leitor de poemas para rezar, e um cristão romântico. Lá ia às favelas, levar as sobras e me sentia confortado. Havia um clima pesadíssimo no ar com o golpe. Estava com 16 anos e o meu combativo amigo, Paulo Ismaelto, arrasado, porque eu não estava entendendo. Como do Helder, do Evaristo, eu era um conservador anticomunista, mas fui cooptado pelo sincrobismo, do dia um gato, desde o diabo na Torre do Sol, os companheiros. A importância da cultura na transformação das pessoas é fundamental, né? Por isso é importante, por isso que o CPC foi destruído, né? Por isso que é importante o movimento Levante, porque essa inteligência que traz, né, uma justiça, uma cultura mutante e transformadora. Bom,
Eu, depois que me tornei também um inocente útil, depois que fui ver Chico Buarque numa praça em Curitiba, e um tanto fanático, depois de assistir a peça do Moro, Liberdade, Liberdade. Como esquecer das pisadas de João do Vale na Casa Universitária, Curitiba. E quanto à vertigem, em 66 virei passeteiro contra a ditadura e entrei para a P, batizado de Zico. A P era muito passeteira e defendia a Universidade Popular. A POP, que primava pelo rigor teórico, defendia a Universidade Crítica. Confesso que já não me lembro dos pontos que nos diferenciavam, mas na época pareciam mortais. 68 foi aquela confluência de astros, a revolução dos costumes e de intensas lutas políticas. Como um filme, foi um divisor de águas no imaginário das rebeliões, dos cercos policiais, das barricadas, canções de protestos e irreverências. Março de 68, marcado o quarto ano do golpe militar, e estava acontecendo a guerra do Vietnã, o quartinho em Paris em chamas, os protestos da Tchecoslováquia, o frescor da Revolução Cubana, a febre do maoísmo, a terra em transe. Foi o único na história da resistência. Começou com a morte de Edson Luiz e terminou com a AI-5, logo após de Biona. Diz Alex Polar em um dos seus poemas, não era fácil fazer amor. Entre tantas metralhadoras, panfletos, bombas, apreensões fatais, esses veiros abarrotados eternamente com teu continental preferência nacional. Mal dei adeus à minha mãe, fui para São Paulo, trabalhar numa empresa transportadora, fui ser ajudante de caminhão. Branca de Neve, impiedosamente me apelidavam os trabalhadores negros. A Nação Popular contava comigo para me infiltrar no esquema para transformar mercadorias nada legais. O Jornal Libertação, livros, textos, armas. Em 1969, aquela patrulha fatal das colunas subversivas da Vila Mariana, que me perdoe o lampião, mas aqueles homens embrutecidos com pampas e metralhadoras transpassados no X. Naquele momento eu tinha acabado de matar Marighella, então estava um clima insuportável em São Paulo e eu logo depois saí de lá. Eu e Dirley Catarina, que era companheira do outro ordinário de serviço da Ação Popular, ela conduz a barricada dos jornais e eu afirmando que não a conhecia. Ela tentou fugir e foi imobilizada, e com as pernas bambas eu alegava ser um trabalhador comum. Levaram minha carteira de trabalho, então eu não pude comprovar para vocês. E foi o fim da minha promissora profissão, ajudante de caminhão. Hoje podia pleitear um carro, um caminhão truncado, é um bom valor, né? Bom, a verdade é que estava num momento de vacilo, quando a polícia estava se esgueirando, eu corri como louco e escapei. Não seria a última. A Dirley foi barbaramente torturada, até retrazendo as ferramentas, pensando que sobre seu corpo. Por um tempo depois que saiu, ficou perdida e quase enlouqueceu. Hoje, é uma das animadoras da Rede Nacional Memória, Verdade e Justiça. Saúde, companheiro. No início de janeiro de 70, cheguei clandestino em Salvador. Me hospedei na calçada e achei estranhíssima a festa da Lapinha, aquela mágica de ternos e o rio de xixi pela ladeira. Era demais para um solista. Ninguém apareceu nos pontos, os lugares de encontro que se tinha. 3 vezes tentei cumprir, ninguém apareceu e eu não tive opção de voltar. Depois retornei, foi quando conheci Cleia. Quero dizer, Carolina, que é o nome de guerra dela. Na verdade, eu passei muito tempo só depois de saber o nome do Cleia. Encontrei com ela e assim, um encontro furtivo no Aracaju, uma dessas reuniões clandestinas. Fiquei bem animado com aquela baixinha. Aliás, não teve muito comum dentro da P. Ela estudava medicina e dava
assistência às seguranças. Já era cheio de opinião. Mas as dificuldades para marcar pontos foram descansando e terminados. Uma semana depois caiu preso, numa emboscada cinematográfica no BR-324, saída para Santo Amaro. A direção estadual havia caído toda a véspera, lá em Cabo Sul, Savara, no fundo da Bahia dos Santos. Havia uma infiltração no X9, que geralmente estudantes haviam nos apresentado. Supostamente Orlando é o nome do infeliz. Pior é que fiquei com pena dele, depois que me estenderam suas mãos nas ruas. Estou sendo preso, sabia do risco, pensei. Mas o coitado que mal entrara na a ONU, nós tínhamos uma organização, na porrada no camburão. Como explicar aquela arma de onde eu morava? Eu estou com a bala na rodoviária e vocês roubaram a chave, eu que dizia. A orientação vai resistir por 3 dias, segundo o manual do comunista Búlgaro, Dmitrov, até que os companheiros percebessem e saíssem. A madrugada no Forte do Barbalho foi torrencial e me deixaram a noite inteira algemado com o corpo tenso a um galho de uma das árvores que lá até hoje resiste. O corredor polonês e as porradas eram insuportáveis diante do pau de arara e dos choques elétricos. Esta comissão deve estar cansada de ouvir que este é o pior momento, o pior instrumento. A máquina de choque, cujos fios corriam o corpo, os lábios, orelhas, o pênis. Pura ciência, afinal, são áreas nervosas, tão requeridas nos atos amorosos. O choque é dilacerante, como alicates que arranca pedaços de carne. Chega. Não sei os dias de tortura, de prantos, mas sei dos dias que nunca acabavam. Como diz meu amigo de décadas, Milão José, o pingar dos dias, esses são demorados, difíceis, insuportáveis. O Chilim, o herói da guarda do Pinhão, falava na prisão. Recitar versos nunca foi um dos meus hábitos, dizia, mas agora na prisão é o que me resta fazer. Vou pensar escrevendo poemas e o seu canto terá mais depressa o dia da liberdade. A passagem do inferno do Barbalho para os purgatórios dos fuzileiros navais e finalmente o cumprimento de pena no Lemos Brito funcionava como lentivos cicatrizantes. Ainda mais na Lemos, com toda aquela turma cantando o hino dos quartéis cruéis da ditadura, não se rompe o elo solidário. Como nos deixou o lembrança da Pedro José Regis. Casei na prisão. Relatei com Rosa um dia, ela se apresentou à guarnição dizendo-se minha noiva. Depois aceitei e cá estamos, 40 anos, de Carol e 2 netos. Agradeço a vida por ter trabalhado quase todo esse tempo na SESI, pela afinidade dos projetos que me permitiu e permite sobreviver e fazer a boa política. Quero lembrar das pessoas. De Paulo Wright, dirigente de AP, Bárbara Rita assassinado, apesar da campanha internacional que envolveu até Edward Kennedy, certamente não tinha que remediar. Paulo Armindo Jaime Wright, bispo presbiteriano que junto com o Evaristo organizou o Brasil Nunca Mais. O Jaime Wright depois foi fundar a SESI, onde estou trabalhando, porque essas conferências boas, né? Positivas, essas energias boas. Eu quero lembrar também do Gildo Lacerda e do Zé Marta Machado. Esses 2 companheiros foram presos aqui em Salvador e depois deslocados, transferidos e mortos em Recife. O Dudu Lepineiro, que também é estudante da Faculdade de Direito, eu conheci, ele foi marcado para morrer porque ele conhecia o caminho para chegar até a principal direção da Ação Popular, o Dori, né? Então ele tinha que dizer aonde morava o dirigente, ele não falou e foi sacrificado. E também quero lembrar do meu grande amigo, que defende direitos humanos, Miguel conhece,
17 anos. Não podemos ficar ausentes dos eventos que têm início na noite. Esta semana é uma semana dedicada a rememorar e a não esquecer a saudade de muitas pessoas que ainda estão desaparecidas. Tem nome e sobrenome, por isso não podem ser esquecidas. Hoje, infelizmente, a versão atualizada da tortura e do extermínio continua contida especialmente os mais fragilizados da nossa sociedade. Aqui quero pedir um minuto de silêncio em memória de Cláudia Silva, vítima da barbárie da PM no Rio de Janeiro. Nós ainda ostentamos recordes de assassinatos de jovens e adolescentes. Você lembra que é o caso da Cláudia, a moça que foi arrastada, etc. Não vou nem entrar nos detalhes. Finalizo como comecei. Humilde e Fernandante. Muito negro e morrendo de mostrar a sua dor plantada nesse chão. Se rosto brilha em rosa, brilha em faca e flor. Histórias vem me contar. Longe, longe, ouço essa voz que o tempo não vai levar. Obrigado. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, diante do exposto, não tem dúvida. Muito bem. Em discussão? A conselheira Ana Guedes quer fazer alguma alusão? Realmente, o anistiado já disse tudo. O conselheiro Manuel já fez o seu brilhante relato acerca da história política, quer dizer, resumidamente, porque não tem como ser diferente, mas, enfim, Vossa Excelência, então, está propondo... me preste o final do seu voto para eu ler aqui. Só lá no final. Então, eu quando os votos, como vota a conselheira Ana Guedes, então eu também acompanho o voto do relator e assim a turma, à unanimidade, declara anistiado político brasileiro, oficializando em nome do Estado brasileiro o pedido de perdão por todas as agruras que esse estado de exceção causou ao seu José Carlos Zanetti e lhe concede uma reparação econômica de caráter indenizatório em prestação única, que vai do período de 5 de maio de 71 a 10 de maio de 82, que totaliza 12 anos de perseguição, com 360 salários mínimos fixado no teto máximo legal de R$100 mil. Ele concede a contagem de tempo para todos os efeitos do período compreendido em 5 de maio de 71 a 25 de 10 de 73, cabendo ao INSS a verificação do lapso temporal. Do mesmo modo, esse processo será encaminhado à segunda Câmara Criminal do Ministério Público Federal para que sejam apurados os crimes de lesa humanidade, de tortura que são de lesa humanidade praticado contra o senhor José Carlos Zanetti. Então, o senhor José Carlos, mais uma vez, em nome do Estado brasileiro, nos pediu perdão por todas as agruras que esse Estado lhe causou. E parabéns pela sua história e pela sua trajetória de luta. E assim, senhoras e senhores, nós agradecemos a presença de todos, agradecemos aos colegas
da assessoria que nos ajudam nessa tarefa, agradecendo todas as autoridades e principalmente aos anistiados de hoje, aos anistianos que com a sua história nos ajudam a recontar a história do Brasil. E a todos os presentes, muito obrigada, está encerrada esta caravana de anistia.